Ok. Só mais um segundo. Aí. Hoje nós temos também bastante assunto. Deixa eu ver se tem mais alguém necessitando entrar. Não, estamos aí. É isso mesmo. Então, pessoal, obrigado pela participação, novamente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação passada. Nós fazemos ela com muito carinho, para que vocês consigam ter um melhor entendimento de eu creio que é um dos ramos mais complexos que tem na irrigação, que é a automação. Não é fácil, é algo que tem que ser aprendido no dia a dia, tem que ser, muitas vezes, aplicado, e muitas vezes ocorre também erros, tá? Mas a gente consegue sempre se sair bem no final das contas. Então, continuando sobre a aplicação de válvulas, nós temos esta modelo 63 e 63B, que são válvulas redutoras de pressão, com o SAGIV, tá? Com o registro 3 vias. Então, a válvula redutora com registro 3 vias, ela terá a função on-off, de abrir e fechar a válvula, e quando ela for aberta, que deixar passar o fluxo de água, nós teremos nela o nosso amigo piloto, que é ele que vai fazer com que a válvula seja escrava dele. Então, ele é um periférico, né, um acessório, onde ele será instalado juntamente com a válvula para fazer com que a válvula seja uma reguladora de pressão. O que vem a ser uma reguladora de pressão, tá? Antes, tá? O reguladora ou redutora, tá? Quais são as situações que nós temos que usar uma redutora de pressão? Deixa eu colocar o ponteiro laser aqui. Quando a pressão da linha supera a pressão máxima de serviço do tubo gotejador, digamos, no caso, os tubos gotejadores, normalmente eles têm uma pressão de trabalho, né, conforme a espessura de parede, variando de 8, 9, 10, até 15, 20, 25 MCA. Mas, normalmente, uma adutora, onde está passando o meu fluxo, quando é muito longa, eu tenho muito desnível para vencer, eu tenho que fazer um bombeamento que eu tenho que impor mais pressão nessa rede. Então, vamos falar assim, nos ramais mais abaixo, em cotas menores, necessariamente eu tenho que pôr ou uma válvula redutora de pressão, já uma válvula hidráulica escravizada com piloto, ou uma válvula já pré-ajustada, que é o que eu vou falar mais adiante no final dessa apresentação, tá? Então, a válvula redutora, ela é para essa situação, ou quando eu tenho, no caso, eu preciso, por algum motivo, reduzir a pressão na minha adutora, por algum motivo, eu preciso reduzir essa pressão para não ter uma pressão tão elevada, para não causar ruptura na tubulação. Então, para essas são as principais finalidades de uma válvula redutora de pressão. Aqui está um gráfico. Primeiro, a gente vendo, ele parece complicado, mas ele não é, tá? O que é esse gráfico? Aqui, na linha do Y, tem a pressão, indicando uma pressão. Aqui nós temos indicando uma vazão, do lado direito. E aqui, o tempo de funcionamento de uma válvula redutora de pressão. Aqui, ó, é a pressão antes da válvula.
tá? Então, eu tenho uma pressão, digamos, de 10 bar, tá? E aqui, a linha azul é a pressão após a válvula, tá? Então, aqui é a montante da válvula e aqui é a jusante da válvula. E aqui é a vazão que está percorrendo essa válvula. Vocês observem aqui, eu tenho uma pressão alta, a pressão cai, por algum motivo ela volta a subir, tá? Ela cai novamente, ela volta a subir, porém, a pressão após a válvula, ela continua constante, praticamente constante aqui, ó, tá? E a vazão, ela vai variar porque provavelmente foi aberto algum outro registro, alguma outra situação, onde dá uma pequena variada na vazão que está percorrendo ela. Mas, enfim, enquanto está vendo esse movimento aqui e este aqui, ó, até esse ponto aqui, a minha pressão está praticamente a jusante a mesma, ela está conseguindo regular, e aqui a vazão também está praticamente a mesma até esse tempo aqui. Por algum motivo, houve alguma situação que há vamos falar, uma ruptura, alguma coisa que eleva a pressão, aí drasticamente a pressão cai, a vazão, desculpa. Mas a pressão continua sendo constante, tá? A pressão de saída. O que nos interessa é a pressão de saída ser constante para o nosso sistema trabalhar sem maiores sustos, né, sem maiores problemas, ainda mais se eu tenho um sistema de gotejamento, um próprio sistema de aspersão. Então, isso que nos interessa saber. Independente da pressão variar, tá? Sempre acima, tem que ser, a pressão de entrada tem que ser sempre acima da pressão desejada, que é a pressão regulada, tá? Porque senão ela não vai conseguir. Se for, digamos que essa pressão caísse aqui, ó, a pressão aqui também cairia, porque ela vai ser resultado, tá? Então, isso que nós temos que saber. Mas nós temos parâmetros, nesse caso, em qualquer válvula. Então, aqui eu vou mostrar primeiro como ela funciona e depois qual que é a parametrização máxima que eu posso ter nessa válvula. Então, aqui é uma animação, vamos ver se ela vai ocorrer, só um momentinho. Não está me ajudando, só um momento. Aqui, vamos lá, agora sim. Ó, eu vou dar start, vocês podem ver que, nesse caso aqui, ó, eu estou, ó, vai começar a passar o fluxo, está passando, tá? Está tendo elevação da pressão aqui, a pressão pode ser elevada, que ela vai manter sempre constante, independente do que está sendo feito aqui, a jusante dela, ela está praticamente com a pressão constante na saída. Ela só dá uma pequena variada quando é fechado algum elemento, mas ela já automaticamente ela vai regular. Vamos tentar passar novamente. Aqui, ó. Então, aqui é a entrada da água dela, onde ela está modulando, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele fechou o registro, há um fechamento de registro aqui, esse registro aqui fechou, a pressão aumentou, tá? E ela continua constante. Ó, ele fechou outro registro, novamente a pressão, ela deu um pequeno acréscimo, mas ela continua mantendo a pressão constante na saída. O que nos interessa é a pressão constante. Ela praticamente consegue regular a pressão de saída. Então, basicamente, esse aí é o funcionamento de uma válvula redutora de pressão. Aqui, nesse caso, a entrada é a minha direita. Aqui confunde um pouco, que normalmente é a esquerda, mas a Rafael tem horas que coloca a entrada à direita, eu acho que é para a gente acordar, prestar atenção. Aqui está vamos falar assim, a entrada de água, tá? Toda a redutora de pressão, ela vai ter uma comunicação inicial
sempre com a posição que a gente fala do piloto, o porta-sensor, que é a primeira entrada, a número 1, tá? Então, quando você pegar uma válvula em campo que está montada, para você saber se ela é redutora ou se ela é sustentadora de pressão, você tem que identificar onde está o número 1, que é sempre o mais próximo do diafragma, que a gente chama de porta-sensor, que é o que vai estar comunicando com este aqui, tá? A sustentadora, o porta-sensor vai estar em comunicação com a entrada. Aí seria ele aqui no lugar desse aqui, mas a reguladora, ela vai estar o porta-sensor aqui no número 1, que é a que está em comunicação com o diafragma, tá? O comum está aqui, em comunicação onde está pressurizado, e aqui vai ser o que vai fazer esvaziar ou encher a minha câmara para fazer o controle da pressão, tá? Então, vai ser sempre uma força desta que está vindo por aqui contra esta força que está entrando aqui. Então, essa mola que vai exercer vamos falar, esta reação, tá? Vai ser reativa. Então, isto me faz o quê? Toda reguladora de pressão, quando eu solto, isso aqui é muito importante a gente entender esse conceito. Quando eu solto o parafuso dela, que a mola fica praticamente frouxa, eu mantenho esta válvula fechada a minha jusante. Ela vai estar fechada nesse ponto aqui. À medida que eu vou impondo pressão na minha mola, que eu vou apertando esse parafuso de regulagem, eu vou dando passagem, tá, para a água e vai aumentando esta pressão, tá, para este lado aqui. Então, neste ponto, com a mola solta, a minha pressão aqui é plena, digamos, eu vou ter 5 bar na entrada e 0 aqui, pressão e vazão, ela vai estar fechada. À medida que eu vou apertando, tá? Conforme eu vou apertando, eu vou dando passagem de água, fazendo com que ela vá, esta força vai sendo menor daqui e vai aliviando o diafragma para dar passagem de água para a minha válvula, tá? Então, à medida que eu vou apertando, eu vou aumentando esta pressão a jusante em relação à montante. Porém, nós temos um fator limitante, que eu vou passar aqui, que é este aqui. A relação de pressão da montante à jusante. Nas válvulas, tipo essas passagens diretas aqui, ó, Sanders, que a gente chama, que é que nós trabalhamos, eu tenho uma relação de 3:1, pessoal. Ou seja, eu consigo reduzir no máximo em 3 vezes a pressão de entrada. Então, se eu tenho uma pressão de entrada, voltando aqui, a montante de 6 bar, eu vou conseguir reduzir no máximo para 2 bar. 6 dividido por 3, 2 bar. Se eu tenho uma pressão de entrada de, vamos supor, de 4 bar e meio aqui, eu vou conseguir reduzir no máximo a 1 bar e meio aqui. Eu não consigo reduzir a menos, tá? Então, a relação dela é 3:1. Nas válvulas Globo PN25, que nós não trabalhamos, mas que tem no mercado, nós não distribuímos, mas existem, caso um dia vocês venham usar, a relação é 4:1, tá? Na angular. E nesta aqui, que é Globo, ela vai ser 5:1. Mas o que nos interessa agora, que é o que nós trabalhamos, é essas aqui que são tipo passagem direta. Então, ela é 3:1. Nós não podemos perder esta relação. Por quê? Porque se eu tiver uma pressão, digamos, vamos supor, de 8 bar, tá? E o meu gotejo, eu preciso 1 bar, eu não vou conseguir chegar nessa pressão aí, eu vou ter que ver como eu vou ter que fazer. Ou colocar essa, talvez fazer em série com outra válvula, para mim conseguir reduzir essa pressão de saída.
Então, o que nós temos que levar sempre em conta para o correto dimensionamento? A pressão a montante e a jusante, tá? A relação entre pressão de montante e a jusante, que no máximo essa relação é 3:1, que é o diferencial entre a montante e a jusante. O tamanho da tubulação e se vai ter alguma demanda futura, se eu vou ampliar meu sistema, se eu vou pôr mais ramais. Então, mas basicamente o que a gente precisa saber é sobre a relação máxima que ela consegue fazer a redução, que é de 3:1. Aqui está, basicamente, as válvulas que a gente distribui, tanto metálicas quanto plásticas, tá? Vamos colocar uma válvula de 3 polegadas. Então, nós temos uma vazão mínima. Só um momentinho, só um pouquinho, por favor. Nós teremos uma vazão mínima na de 3 polegadas de 4 metros cúbicos por hora, tá? E uma máxima de 70 metros cúbicos por hora. Eu volto a frisar. Esse fator KV é o fator com perda de carga de 1 bar, que a gente não utiliza. Então, esse fator aqui é vamos falar assim, um exagero, que nós não recomendamos trabalhar isso aqui, porque tem tudo para não dar certo. Então, vamos pegar uma plástica, aqui é 3S, tá? Vazão mínima 10 metros cúbicos, vazão máxima 111, 110 metros cúbicos hora. Nós temos que ver também que as válvulas têm pressão mínima de trabalho e pressão máxima de trabalho. Essa pressão mínima de trabalho, ela está muito relacionada à dureza do seu diafragma. A dureza do diafragma, ela é dada numa escala chamada Shore. 40 Shore, 60 Shore, 80 Shore. Quanto maior esse Shore, mais duro, mais rígido, firme é o diafragma. Ou seja, eu vou precisar de mais pressão para fazer com que esse diafragma atue. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Não, ele não me traz aqui a pressão mínima. Foi uma... Eu tenho só a vazão e não a pressão. Mas, via de regra, pessoal, as válvulas metálicas, a pressão mínima é em torno de 1 bar para abrir e começar a dar fluxo de água. E as válvulas plásticas situa-se de 5 a 8 bar, conforme o diafragma. A Rafael tem o diafragma standard e tem o diafragma soft. O soft, ela é 5 bar. E o standard é meio bar a pressão mínima. E o standard é 1 bar, a pressão mínima. Tá? Então, nós não podemos esquecer que, se eu tiver com um sistema de baixa pressão, eu não vou conseguir nem abrir essa válvula. Tá? Então, tem que ter esse cuidado para abertura e fechamento, que não é o caso de uma regulagem, porque normalmente a regulagem eu vou trabalhar com uma pressão mais alta, que eu vou desejar uma pressão mais baixa na sua saída. Aí nós temos 2 tipos, piloto de 2 ou de 3 vias, tá? Os pilotos de 2 vias, normalmente, eles são metálicos, tá? E os pilotos de 3 vias, normalmente são plásticos, mas também existe metálico. Então, vamos falar assim, a grosso modo, a diferença do piloto de 2 e 3 vias é o tempo de reação. O piloto de 2 vias, ele tem um tempo de reação reativamente um pouco maior ou maior do que um de 3 vias. O piloto de 2 vias, ele não libera a água para a atmosfera, vamos falar assim, no seu dreno, na sua purga. O piloto de 3 vias, sim, porque é essa via mais que vai liberar para a atmosfera. Mas no caso de válvulas de alívio rápido, pessoal, a recomendação sempre é nós trabalharmos com piloto de 2 vias. Por quê?
porque aí sim será uma válvula realmente de alívio rápido. O que é uma válvula de alívio rápido? É uma válvula montada num T, tá? Que não vai ficar, ela não vai ficar inline, vai ficar em paralelo com a linha, num T, e faz com que quando haja uma sobrepressão por algum motivo, alguma manobra errada, ou uma própria válvula hidráulica que não abriu lá para cima, essa pressão vai ter um aumento repentino, esse piloto de duas vias, ele consegue perceber imediatamente e faz com que a válvula abra e faça vamos falar, um expurgo de uma parte de pressão imediata para não haver problema de ruptura na tubulação ou quer seja em conexões em algum ponto, tá? Então, sempre que vocês forem colocar válvula de alívio rápido, considerem usar pilotos de duas vias, tá? Um outro detalhe, a válvula de três vias, por ela expulsar água para fora, ela faz com que o diafragma praticamente trabalhe até o ponto limite dele aqui em cima, tá? Então, ela consegue esvaziar praticamente toda a câmara superior. O piloto duas vias, não. Uma parte da água vai ficar contida. Vamos ver aqui as animações. Só um momentinho. Aqui. Ó, esta aqui, ó, é uma válvula com piloto de três vias, tá, pessoal? O da esquerda que eu vou acionar ele aqui. Então, tá tendo fluxo, ó, subiu todo ele aqui. Eu fechei, tá? Ela tá mantendo a pressão constante, eu fechei aqui, os dois estão abertos. Aí eu fechei o outro também, a pressão aumentou a montante, mas a jusante continua constante, tá? Então, aqui, ó, fechei os três. Foi lá para cima, mas ela percebe e interrompe o fluxo. Nesse caso aqui, quando acontece isso aqui, a minha esquerda aqui, é necessário eu ter uma válvula de alívio, porque senão vai romper essa minha tubulação no ponto, em algum ponto aqui para trás, tá? Mas esse aqui é só um exemplo de uma válvula de três vias. Aqui um exemplo de uma válvula de duas vias. Aqui, ó, ele está lá, pressão cai, ó. Vocês podem perceber que não sai toda a água dela. Uma parte da água fica contida na minha tubulação. Ó. Podem perceber, tá? Então, ela não chega a liberar toda a água, porque uma parte fica presa no meu próprio piloto. Vocês conseguiram ver a diferença aqui? Ó, novamente. Ó, tá aberto. Ó, eu vou fechar aqui agora, ó. Fechou, ó. Ela pouco varia, ela é mais estável, ela é reativa, a reação dela é muito mais rápida, ó. Acrescentou, cresceu aqui, ela continua, ó. Foi ao máximo, ela continua, mas ela vai me fechar todo o fluxo que ela entendeu que caiu o fluxo, ó, tá? Então, piloto duas ou três vias. Piloto de três vias. Abertura e fechamento total do diafragma da válvula. Eu vou ter uma perda de carga mínima, tá? Porque como ele vai abrir e fechar total, sem perda de carga constante, porque ele vai ter o esvaziamento total da câmara da válvula, da cabeça da válvula. Melhor em caso de água com elevadas cargas de impurezas, tá? O de duas vias. Maior precisão e sensibilidade, por isso que a gente recomenda utilizá-lo sempre em pilotos de alívio rápido, porque existem dois tipos de piloto. Piloto de alívio, que eu posso fazer com uma válvula de três vias, que é esta aqui, e existe o piloto de alívio rápido, que eu posso fazê-la com uma válvula de duas vias, tá? O circuito de controle de uma duas vias é mais simples e menos acessórios, porque praticamente são as duas vias ligado diretamente à cabeça da válvula, só que ela não vai drenar a água para a atmosfera, fazendo com que fique mais água contida na câmara superior da válvula. Vamos ver, tem uma pergunta, vamos ver. Opa, desculpa. Sem áudio.
Alguém me dá um retorno, por favor. Nosso colega falou que está sem áudio. Procede. O Fábio falou que está sem áudio. Procede. Alguém me dá um retorno pelo chat. Está ok? Ah, está ok agora. Beleza, Fábio. Está ok. Obrigado. Obrigado, pessoal. Qualquer anomalia, qualquer problema, me reportem, por favor. E a sustentadora de pressão, pessoal, ela tem... Só um momentinho. Ok. A sustentadora de pressão, ela tem a função, a redutora. Então, a função da redutora é reduzir a pressão a jusante, né, após a passagem da válvula, e a redutora, desculpa, a sustentadora, a função dela é manter uma pressão constante à sua montante, à entrada da válvula, tá? Então, ela pode ser utilizada como on-off, normalmente ela mas a função agregada de manter a pressão de entrada é um valor definido, independente do nível de pressão na saída. Por que isso? Porque muitas vezes, se eu variar muito a minha pressão na saída da bomba, tá? Eu estou variando também, em determinados casos, a vazão. E isso vai fazer com que haja maior consumo de elétrons de carga na bomba. Então, a minha amperagem, a gente fala que ela vai disparar, ela vai aumentar a amperagem. Normalmente, no caso desses, a bomba desliga, ok? Então, a função de uma válvula sustentadora na saída de uma motobomba é eu manter já aquela pressão. O meu dimensionamento falou que a pressão de saída na minha bomba tem que ser de 6 bar, tá? Mas por algum motivo, o sistema precisaria bombear mais para conseguir atingir algum ponto. Porém, se eu bombear mais, eu vou ter um fluxo maior, eu vou ter problema que aumenta a amperagem e desliga a chave, o meu sistema vai ser inoperante. Então, a gente coloca a sustentadora para sustentar a pressão na montante da válvula, na entrada da válvula. Caso 1. Caso 2, onde eu tenho sistemas normalmente de filtragem, onde o meu filtro está num ponto mais alto da área, e eu vou trabalhar descendo um declive, um morro, eu tenho que manter a retrolavagem da minha filtragem numa pressão tal para que execute a retrolavagem. Então, eu coloco a válvula sustentadora na saída do filtro para sustentar a pressão nos filtros, para poder fazer essa retrolavagem, tá? Então, a sustentadora é importante em situações nas quais a pressão de montante na entrada precisa ser mantida abaixo de um valor definido. Se o valor for superior, a válvula alivia o excesso de pressão, tá? Faz um alívio, que no caso é uma instalação em derivação. Essa aqui, então, é uma válvula de alívio, que pode ser um alívio rápido ou um alívio um pouco mais demorado. Se eu quiser um alívio rápido, eu conseguirei somente com um piloto metálico. Se for um alívio que não precisa ser tão rápido, pode esperar alguns segundos até ocorrer, até a válvula perceber esta mudança, eu posso trabalhar com um piloto de 3 vias. Alívio rápido, piloto de 2 vias. Outro caso, a pressão de montante precisa ser mantida no valor definido, sempre para garantir a funcionalidade do sistema. Exemplo, na saída de filtragem automática ou para o correto funcionamento das bombas. Aí a instalação dela é na própria linha, tá? Não é uma derivação. Uma válvula de alívio, ela sempre vai estar numa derivação. Eu coloco um T na minha linha e ela fica nessa perpendicular, na saída, na perna desse meu T. Essas válvulas, caso vocês desejem, a gente já fornece elas montadas,
é só colocar esse código aqui, 83 ou 83B, que é a metálica. Então, aqui é o funcionamento de uma sustentadora. Percebam que este aqui é o porta-sensor, conforme eu falei aquela hora para vocês. Ele vai estar agora ligado à entrada da minha válvula aqui. Deixa eu colocar o ponteirinho. Ó, a entrada aqui, o fluxo aqui, o diagrama, ele vem aqui, ele está ligado na entrada, tá? Da minha válvula. Então, ele vai estar um circuito fechado aqui, sabendo que ele não tem aí comunicação com a saída, só com a entrada. Então, ela vai sempre manter a pressão que eu impor aqui nessa mola, aqui na minha cabeça dela, tá? Se houver vamos falar assim, uma vazão maior, uma saída maior aqui, ela vai conseguir sempre manter a minha pressão na entrada aqui, tá? Ela sempre vai conseguir deixar a pressão que eu desejar aqui nessa entrada da minha tubulação. Digamos, o sistema de filtragem. Quando eu abro um registro aqui, começa a sair muita pressão, muita vazão e pressão aqui para baixo, a minha jusante, ela vai manter a pressão que eu determinar através do aperto da minha mola, ela consegue manter sempre a pressão constante na entrada da válvula. E aqui a válvula de alívio rápido, que eu falei para vocês que sempre recomendável trabalhar com piloto de 2 vias, tá? Ela vai abrir apenas quando a pressão montante exceder a pressão de ajuste. Só um momentinho aí. Deixa eu ver quem abriu aqui, eu já fecho. Beleza. Ok. Opa, alguém abriu novamente o microfone. Aí, pessoal. Então, vamos lá. A válvula abrirá apenas quando a pressão montante exceder a pressão que eu ajustar, tá? Trata-se de válvula de segurança e a função é proteger a linha adutora. Então, por isso que a gente instala ela em derivação. Aqui, ó, tá? Eu tenho o sistema de bombeamento aqui, passando lá, vai para frente. Aqui, um outro. Cabe esse negócio do zoom aqui é ruim. Então, ela está aqui. À medida que aumentar a pressão na minha rede aqui, tá? Onde está passando a água aqui, por algum motivo, houver alguma manobra errada em algum ponto aí, for fechado todos os registros, ela automaticamente vai descarregar esta pressão de volta e não vai ocorrer danos na minha linha. A válvula de alívio rápido a gente recomenda em qualquer sistema automático, tá, pessoal? Nós recomendamos a válvula de alívio rápido porque, por algum motivo, alguma válvula não abra e você não vai estar acompanhando. Quando é uma automação, você não está acompanhando, o sistema está funcionando, vamos falar, automaticamente, né, sem auxílio. Então, se faz necessário, imperativo, em qualquer sistema que você for automatizar, você colocar uma válvula de alívio, de preferência uma válvula de alívio rápido. A regulagem dela é muito fácil, não tem muito segredo. Como é que você faz a regulagem? Você vai chegar próximo ao ponto de trabalho dela e, quando você for testar, tem que ser em 2, um vai fechando as válvulas, tá? A jusante para cima, para frente ou para baixo, e o outro vai ficar aqui. Recomenda sempre que for fazer isso, tem um sistema de comunicação, um rádio, um celular. Você, vou fechar o registro. Aí você coloca um manômetro logo à frente e você vê que começa a aumentar a pressão. Começou a aumentar a pressão, você vai dando o ajuste na mola, você vai ajustando a mola até chegar na pressão desejada que ela comece a despejar a água para fora. E o que ocorre? Quando a pressão cai, automaticamente ela fecha também, tá? Então, o alívio rápido tem essa vantagem.
quando dá uma sobrecarga, ela joga água para fora, mas quando o sistema volta à normalidade, ela volta automaticamente à normalidade, você nem precisa mexer nela. Uma vez regulada, o ideal é sempre regular 0,2, 0,3 bar acima da pressão máxima que você está colocando, que você deseja para o teu sistema. Digamos, teu sistema é para trabalhar com 5 bar, você coloca ela regulada com 5,3, 5,4, porque aí não vai ocasionar dano na tua malha, na tua rede hidráulica. Aqui o funcionamento dela, tá? Esse aqui são os diagramas, tá, pessoal? Todas as válvulas têm seus diagramas. Caso vocês necessitem de diagramas, só pedir para a gente que a gente passa, tá? De qualquer situação, de qualquer montagem. Se vocês forem no campo ver alguma válvula, estiver em dúvida se está montada errada ou não, pode pedir, eu mando o diagrama para vocês. Nós temos, qualquer estação, nós temos os diagramas. Aí os diagramas são independentes dos fabricantes, porque isso aí é conceitual, tá? É por conceito, não é... Então, o que é o conceito? Um piloto de 3 vias vai ter sempre o número 1 vai ser o porta-sensor, e os outros vão ser o 2 e 4 a porta comum, e o 3 vai ser vamos falar, a purga dele, tá? Então, isso aí é o galite também. Então, todos os elementos são, todos eles são compatíveis de uma para outra marca. Aqui uma sustentadora tipo alívio rápido, tá? Aqui, ó, tá funcionando, ó, tá? Aqui. Então, só para vocês entenderem. Aqui é a minha rede principal, aqui tem um T onde está a minha sustentadora. Vamos voltar lá. Então, eu liguei a motobomba, está fluindo a água, está aberto esse registro. Eu fechei esse, a pressão começou a aumentar, e fechei esse aqui, a pressão aumentou, ó. Ela liberou o diafragma aqui, mandou a água para fora. Eu abri um registro lá, outro aqui, o diafragma automaticamente volta, a válvula para de mandar água, porque voltou o consumo aqui. Tá? Então, ó, novamente, ó, eu fechei esta caixa e fechei esta outra saída aqui, ó, fechou aqui, foi para o ponto vermelho a pressão, ela já descarregou rapidamente para a atmosfera a pressão e a vazão excedente. O sistema voltou a ser aberto, obviamente, ela novamente fica fechada, então você não precisa se preocupar em ir lá fechar e abrir registro. Ela faz tudo isso aí automaticamente, tá? Então, você já deixando ela pré-dimensionada, pré-regulada para a pressão máxima, que no máximo que pode exceder a tua linha, ela vai abrir, a hora que voltar o fluxo novamente, ela vai fechar e o sistema volta a funcionar normalmente. E aí nós temos esse outro tipo de válvula que não se usa muito aqui na irrigação, que são válvulas de nível. Eu não vou perder muito tempo com elas, por quê? Porque nós nem para vender temos, mas eu gostaria que você soubesse que existe. Tem alguns tipos de flutuadores, o flutuador simples, o diferencial e o elétrico, tá? O simples, ou ela é para encher ou para perceber esvaziamento, o diferencial ela é mínima e máxima, e o flutuador é elétrico, onde vai ter uma boia que vai passar um sinal para uma solenoide para abrir e fechar esta válvula, tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó. O primeiro aqui, onde está fluindo a água, está levando a água, está saindo. Eu fechei, começa a encher, encher, encher. Chegou aqui, cortou o sinal, tá? O outro exemplo aqui, que ele tem o mínimo e o máximo, ó.
ele sabe onde é o mínimo, acionou, vai. A hora que chega no máximo, ele cortou o sinal da válvula. E o terceiro é o elétrico, que essa aí é uma boia como vocês já conhecem, tá? Que a gente utiliza muito com essas boias que a Nauger vende, né? De mínima e máxima, com um circuito aberto e um fechado, aonde ele simplesmente vai cortar ou mandar o sinal para uma válvula solenoide. A próxima agora, essa aqui são válvulas de retrolavagem para filtros, tá? Quando a gente vai automatizar um sistema de filtragem, necessariamente nós temos que colocar uma válvula de retrolavagem, que ela é uma válvula um pouquinho diferente de uma válvula hidráulica normal, porque ela é uma válvula de 3 vias, tá? Aqui fica mais fácil de nós entendermos. A que nós temos, ela é inline, por quê? Eu tenho um fluxo que passa aqui, ele vai entrar por aqui, que vai ser a montante, aqui vai ser a jusante, a montante e a jusante. Então, a água suja minha aqui em cima está vindo por essa tuberia, por esse tubo, está indo para o meu filtro de areia. E aqui eu tenho o diafragma dela, aqui em cima, a câmara superior. A hora que eu mando o sinal para a minha câmara superior, pode ser por um SAGIV, né, um registro 3 vias, ou por um controlador que desvia o sinal, eu encho a câmara superior, desce esse êmbolo, deixa eu colocar o ponteirinho laser, esse êmbolo desce, ele descendo, tá? Ele vai fazer com que aqui, ó, desceu, tá? Ele fecha a entrada e eu fico em comunicação com onde estava dando a passagem para a água com a atmosfera aqui, ó. Como a pressão nesse ponto está maior, porque os filtros de areia, normalmente a gente monta a bateria de 2, 3 filtros, um filtro isoladamente eu não consigo fazer esse movimento. Eu tendo 2 válvulas dessas montadas em paralelo, como é aqui, ó, 1, 2. Então, ela está fazendo esse fluxo aqui, fazendo esse fluxo aqui. A hora que eu mando o sinal para uma dessas válvulas, vamos supor que seja a primeira. Então, está entrando água aqui para o meu filtro, está entrando água aqui para esse filtro aqui. Lá embaixo, esses filtros vão estar se comunicando, tá, pessoal? Vai estar em comunicação, vai ter um tubo que comunica onde já está passando a água limpa filtrada. A hora que eu fecho esse ponto aqui, tá? Eu vou fechar a entrada, a pressão nessa câmara vai ser maior porque está vindo a pressão deste outro filtro. Então, ela vai passar por aqui, nesse caso, voltar e vai ser drenada, jogado fora para a atmosfera. Então, essa aqui é uma válvula que ela tem 3 vias. Uma entrada, uma saída e um dreno. Quando eu inverto, que eu faço o sinal, que eu mando o sinal para ela, a entrada fica bloqueada, e aonde ora era a saída, aqui nesse ponto, ela torna-se o retorno e manda para o dreno, e esse dreno eu jogo essa água suja para fora até limpar aquela carga orgânica, carga de sujeira que tinha nesse meu filtro de areia, ou pode ser também no filtro de discos, esses que são automáticos, que permitem fazer a retrolavagem. Então, essa aí é a válvula de retrolavagem. O modelo que nós oferecemos é em linha. Existe também em 90 graus, mas eu não vou me ater a isso porque eu vou passar o produto que nós temos disponível. Então, a parte de válvulas hidráulicas, a gente se viram como é realmente um pouco demorado, demorou um pouco. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem, aproveitem, ou se quiserem fazer depois, em particular, como houve na última apresentação, que fizeram algumas perguntas depois, a gente responde, que aí nós vamos passar para
vamos falar um pouco sobre válvulas elétricas. Quiser fazer alguma pergunta no chat, fique à vontade que eu vou aproveitar para tomar uma água. Então, vamos dar continuidade. Falei até agora em válvulas hidráulicas, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre válvulas elétricas. Quando a gente usa o termo válvula elétrica, pessoal, na irrigação, ou também eletroválvula, nós vamos entender que ela é uma válvula, tá? Ela vai funcionar, obviamente, com o auxílio e a pressão da água, né? A vazão e a pressão. E o acionamento dela, ele vai ser através de uma solenoide, que essa solenoide, ela já está incorporada à minha válvula, tá? Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Já vou passar uma dica do Moisés para vocês. Qualquer válvula elétrica, tá? Ela tem o sentido, o fluxo dela, como uma válvula hidráulica tem. O fluxo dela, sempre a montante, a entrada dela, será ao lado oposto de onde está a minha solenoide. Então, qualquer válvula que se pegue, independente se minha aqui, que essa aqui é a ProValve da Irritec, fabricação Irritec, pode ser da Rainbird, pode ser da Bacara, pode ser da Bermade, pode ser da Hunter, pode ser qualquer marca que vocês vão pegar, tá? Sempre a solenoide está na sua jusante. Perfeito, pessoal? Sempre a jusante. Por que está a jusante? Porque esta válvula aqui, ela não dispensa a água para a atmosfera, tá? Então, ela tem uma vantagem sobre a válvula hidráulica. Uma válvula hidráulica, se a gente montá-la em algum lugar que não possa ter presença de água, ela já é um pouco mais complicada, porque quando eu vou fazer o alívio da câmara superior na válvula hidráulica, aquela água contida, normalmente ela vai sair para a atmosfera, vai sair em algum dreno. A válvula elétrica não, ela é despejada dentro da própria tubulação na saída aqui, na sua jusante. Então, essa é uma vantagem de uma válvula elétrica. Ela não vai ter água aparente, você não vai ver água. Normalmente, em projetos de paisagismo, projetos onde tem uma, vamos falar assim, uma maior... um lugar onde não possa ser molhado, não quer que haja empoçamento d'água, alguma coisa nesse sentido, a válvula elétrica satisfaz exatamente essa condição. Por quê? O funcionamento dela, internamente, ele é um pouquinho diferente da válvula hidráulica. A válvula hidráulica, vocês lembram que eu tenho um ponto de entrada de água em cima dela para fazer com que o diafragma faça este movimento aqui, tá? Quando ele fizer isso aqui, ele fechou, fez isso aqui, ele abriu. A válvula elétrica, o diafragma dela, no centro, tá? Ela tem uma mola aqui também para ajudar ele a fazer esse movimento, mas o centro dela, ele tem uma pequena passagem de água aonde vai fazer com que vá para a câmara superior. E a solenoide tem um pistão que faz com que esse pistão, quando ele está, se ela é uma válvula normalmente fechada, normalmente ela né? Você deixa ela off, tá? Esse pistão, ele está para baixo, internamente nela, tá para baixo, tá? Então, o que ocorre? Veio o fluxo na minha válvula aqui, tá entrando o fluxo aqui, ele enche a câmara superior, ela está cheia d'água, então ela está nesse ponto aqui, tá? Então ela está fechada. A hora que eu mando o sinal elétrico, esse pistão, ele faz esse movimento aqui, ó.
ele deixa passar água. Ele deixou passar água, essa água que está passando pelo diafragma, ela faz com que o diafragma abra e a válvula vai abrir e vai dar passagem. Eu cortei o sinal, o pistão que estava para cima, ele fechou, ele vai fechar a câmara aqui e fechar a válvula. Então, a válvula elétrica, o funcionamento dela é um pouquinho, vamos falar, tem algumas particularidades em relação a uma válvula hidráulica, tá? Então, a primeira particularidade é essa que eu falei, não vai ter água resultante, a água cai diretamente na minha linha, na minha jusante, perfeito? O diafragma, ele tem uma certa comunicação com a câmara da válvula. Numa válvula hidráulica, não. O diafragma está independente, ele é completamente fechado. Ou seja, a válvula elétrica, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado com sujeira. A sujeira realmente é algo que faz com que ela não funcione. Eu tendo pouca sujeira, entrando nessas minhas canaletas internas, onde a água faz o circuito aqui, ó, ela não vai funcionar. Muitas vezes ela não vai conseguir abrir, porque ela não vai dar fluxo de água, tá? E toda válvula elétrica, ela pode ser manual também. Cada modelo tem uma forma. Esta nossa é aqui, ó. Eu fazendo esse movimento aqui, ó, eu abri a válvula. Eu fiz esse movimento aqui, tá? Ó, esse movimento aqui, eu abri a minha válvula. Eu fiz este aqui, eu fechei a válvula, aí ela é uma válvula normalmente fechada, que só com o sinal elétrico ela vai abrir, tá? Eu fiz isso aqui por algum motivo, digamos, queimou meu painel, eu preciso fazer irrigação, eu vou nela e faço isso, eu abro, tá? Qualquer outra marca também, em algum lugar você regula para abrir e fechar. Não necessariamente esse aqui, tem outras. A Bacara aqui, vamos falar, é um seletor vermelho que você coloca para cima ou para baixo, tá? Cada uma tem sua particularidade. É só você olhar nela que está escrito on-off, tá? O off dela é para ela funcionar como uma válvula, de fato, através de um sinal hidráulico. E a maioria das válvulas vem uma regulagem, se você quiser, uma regulagem de fluxo aqui em cima também. Se você quiser dar uma quebrada no fluxo ou uma quebrada na pressão, que não se recomenda fazer quebrar a pressão na válvula, não é legal, porque você pode fazer com que o diafragma trabalhe forçado. No caso de uma válvula elétrica, se você quiser fazer uma redução de pressão, aí nós vamos recomendar você colocar um regulador de pressão na sua saída dela, tá? Que venha a ser, que eu já vou explicar para vocês, esta peça aqui, que nós distribuímos, tá? Ou essa peça aqui também, que é a marca RTEC, que eu vou falar mais à frente sobre ela. Mas, enfim, então, uma válvula elétrica, ela não permite muita função, não. Ela é mais on-off, abre e fecha. Tá? Não é igual a uma válvula hidráulica, que eu consigo fazer N funções nela, que eu expliquei para vocês, toda a apresentação passada e até um pouco atrás, que eu consigo fazer redutora, sustentadora, válvula de alívio, on-off, tá? Esta aqui não, esta aqui mais é on-off. E sempre a solenoide vai estar à sua jusante, sempre no ponto aonde vai dar o fluxo da água, tá? Na saída da válvula. Então, as nossas válvulas, o modelo delas é a VPN. Ela é um plástico com 30% de fibra de vidro, funciona com a energia 24 volts corrente alternada, 24 VAC, e tem a opção também, pessoal, de trabalhar em 9 volts LED, aquela que eu expliquei anteriormente, que tem a solenoide LED, que é por pulsos. Eu tenho também, se necessitar por algum motivo, eu tenho como vender separado a bobina em LED para vocês, tá? A membrana dela é a borracha tipo Buna,
Pressão de trabalho mínima é de meio bar e máxima 10 bar. Essa pressão de trabalho meio bar equivale a uma coluna de água de 5 MCA. Eu sempre tenho procura, o pessoal querendo saber, porque muitas vezes o pessoal tem diversas caixas d'água, principalmente quem trabalha com irrigação, o morango no slab, ou quando é cultivo protegido, que tem 2, 3 caixas com soluções concentradas de fertilizantes, de nutrientes, que precisa, em determinado momento, entrar aquela solução no circuito para ser bombeado, tá? Abrir circuito para ser bombeado. Sempre o pessoal fala, Moisés, eu instalo as válvulas, mas elas não abrem, ou ela fica, a gente fala, ela fica pipocando, tá? O que que é pipocando? A solenoide fica plac, 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 plac. Ela não consegue fazer a abertura. O que que é isso, pessoal? É essa pressão mínima que eu estou falando para vocês. Se não tiver uma coluna de água de 5 metros em cima dessa válvula, ela não vai conseguir abrir adequadamente, tá? Mas nós temos uma solução que eu vou passar a próxima válvula, que ela pode ser que venha de encontro, que em alguns casos nós utilizamos e deu certo. Mas, enfim, a nossa válvula e a dos concorrentes também, elas são a pressão mínima, normalmente meio bar, 0,5 bar, ou seja, 5 metros de coluna de água. E a pressão máxima até 10 bar, tá? Até 100 metros de coluna. A solenoide, o fator de proteção dela é IP67, ou seja, ela está protegida, selada, ela pode ter alguns momentos onde vai encharcar que não vai dar curto, não tem problema. Ela, como toda válvula elétrica, ela é uma on-off, abre e fecha, normalmente com o sinal, sinal elétrico, ela vai abrir e quando eu cortar o sinal, ela vai fechar. Nós temos rosca de meia polegada até 3 DSP, o controlador de fluxo em cima tipo fenda, aqui que eu mostrei já. Qual que é a vantagem desse controlador tipo fenda? Tem algumas que tem uma manopla aqui. A manopla, o problema é o tal do curioso, que muitas vezes o curioso está passando lá, não tem o que fazer, vê aquilo lá, vai lá e aperta e fecha a válvula. Aqui não. Aqui o curioso vai ter que ter uma chave de fenda para ter acesso. Então, isso aqui é um ponto positivo. E a temperatura dela é até 60 graus Celsius. Então, esse aqui é o modelo VPN. E a VPN, essa nossa, que ela é Irritec mesmo, fabricada pela Irritec na Itália, tem uma característica que a difere das outras, que ela pode trabalhar com água com um pouco mais de sujidade do que as válvulas que nós temos no mercado, porque ela é uma válvula desenvolvida para irrigação agrícola, não é para paisagismo. Posso usar em paisagismo? Pode e deve, mas na irrigação agrícola, mais ainda, porque as canaletas internas dela são de diâmetros maiores em relação às válvulas da concorrência. E o preço também, ele é bastante competitivo, e eu tenho toda a reposição, tanto o diafragma, como solenoide, como mola. Então, todas as partes que possam vir dar problema, eu tenho reposição imediata aqui no nosso depósito, aqui na Irritec. Aqui está a característica de vazão suportada por ela para uma perda de carga até 4 MCA. Então, 3/4 dá para dar um fluxo até 3.000 litros hora. 1 polegada até 6.000 litros hora. 1 polegada até 15.000 litros hora. 2 polegadas até 28 metros cúbicos hora. E 3 polegadas até 28 metros cúbicos hora. A única diferença dessa válvula 3 é que aí a rosca dela não é fêmea, é uma rosca macho, é uma rosca externa. As outras é toda roscas interna. Aqui está o
o gráfico da perda de carga em relação pressão, perda de pressão em função do fluxo, tá? O que eu falei para vocês antes é a perda, a vazão máxima para um torno de 4 MCA, e aqui está o desenho dela. Deixa eu dar uma ampliada aqui, só para a gente dar uma verificada melhor, tá? Então, ó, aqui é a montante da minha válvula, aqui, e aqui é a minha jusante, tá? Entrada e saída, aquilo que eu falei para vocês. Então, a minha entrada aqui, ela vai passar água, ela vai ter uma comunicação com o meu diafragma, vai estar fechada, tá? Então, ela está fechada aqui, o meu diafragma está cheio de água aqui, tá? À medida que eu mandar um sinal elétrico aqui, que este pistão atua, ele vai dar passagem de água, a válvula vai aliviar a parte superior e vai subir, ela vai dar passagem e vai passar a água da câmara de entrada para a câmara de saída. A hora que eu interrompo o sinal, o meu pistão ele volta e fecha, tá? Fechou essa passagem, novamente ela vai encher de água a câmara superior e, obviamente, vai fechar a minha válvula, tá? Funcionamento de uma válvula hidráulica é extremamente simples, não tem muito segredo. O que a gente tem que se ater é fazer uma filtragem para evitar muita sujeira, porque senão acaba entupindo essas canaletas que nós temos internamente na válvula. Aí nós temos esta válvula aqui, a VLN, ela é low pressure. O que que é? Baixa pressão. A característica principal dela é que, a partir de uma coluna de 0,5 metro de água, é a minha pressão mínima, eu já consigo fazer com que ela abra perfeitamente. Porém, ela tem, tá? Nem tudo é um paraíso. Ela tem a minha máxima pressão, é 1 bar, que são 10 metros. Então, ela é recomendada para quê? Quando eu vou fazer drenagem de sistema de irrigação, tá? Onde eu tenho uma caixa d'água que vai reduzindo muito a altura da caixa, vai até praticamente quase esvaziar a caixa, ela vai conseguir manter esse fluxo. Drenagem de água em tanques contendo vaso de planta, muitas vezes eu quero fazer um sistema sem precisar de motobomba, tá? Só por gravidade, colocar uma caixa tipo 2 metros de altura, 3 metros, fazer um pequeno gotejamento, e automatização de sistema de gotejamento com gotejadores recipientes, e isso que eu falei para vocês também. O pessoal que, eu sei que tem pessoal assistindo que faz esse tipo de instalação, principalmente no sul, o pessoal usa muito para morango, ou culturas em slab, que usa os fertilizantes, usa-se as caixas praticamente no chão, tá? Essa válvula vem de encontro para essa finalidade, para mim fazer a injeção de uma caixa auxiliar no meu sistema. Só que tem uma particularidade. Nós temos ela somente disponível no diâmetro de 1 polegada, tá? Caso haja interesse, podem nos consultar. Essa que é a grande diferencial dessa válvula. Esta coluna de água de 50 centímetros como pressão mínima de trabalho. Temos esse modelo, a Smell, né? A pequena, é uma válvula pequenininha, tá? De 0,5 polegada. Em algum lugar que a gente precise colocar, por algum motivo, uma válvula extremamente pequena, ou por não ter espaço, alguma finalidade assim, essa válvula vem de encontro. Ela é muito pequena, ela quase um pouco maior que uma caixa de fósforos. Característica dela, ela funciona em 24 volts, tá? Também membrana Buna. A pressão de trabalho é 0,2, tá? É uma pressão baixa, de 2 metros até 10 bar. É também proteção fator IP67, ela serve para ser on-off, tá? E
A vazão mínima dela é 2 litros por minuto e máxima 30 litros por minuto. A gente oferece ela no diâmetro de meia polegada somente. Terminando as válvulas elétricas, vamos para as próximas. Falarei agora um pouco sobre as válvulas ventosas, que as válvulas ventosas, elas são muito, mas muito importante nós utilizarmos em qualquer sistema de irrigação, de bombeamento, de transferência, de gravidade, onde quer que tenha um sistema pressurizado ou por bombeamento ou pela própria força da gravidade, a recomendação é colocarmos as válvulas ventosas. Vamos lá, então. A finalidade das válvulas ventosas, tá? Prazer, sou uma válvula ventosa duplo efeito aqui, ó. É muito simples o funcionamento delas. Esta aqui, por exemplo, é simples demais da conta, como diz o mineiro, é mais da conta, tá? Esta aqui é somente uma bolinha, tá? Que ela fica aqui, presa aqui dentro, que conforme vem a pressão da água e o ar, ela faz essa bola levantar, expurga o ar, tá? E quando desliga o sistema, faz com que o ar seja admitido na tubulação. Então, vamos lá. A finalidade da ventosa é fazer com, primeiro, o ar ou vapores sejam expelidos para fora da tubulação. Primeira finalidade. A segunda, e que também sejam capazes de introduzir na tubulação o ar do lado de fora. Porque numa tubulação nós temos que tirar o ar da tubulação? Primeiro, aonde tem ar, a água não passa, pessoal. O ar forma bolhas internas, principalmente aonde tem cotovelos, em grandes metragens, tá? É onde eu tenho uma diferença de nível. Depois vou mostrar os desenhos onde a gente aplica as válvulas. O que ocorre? O ar vai formando bolsas, se acumulando, e aí, digamos, a tubulação, ela é esta aqui, né? Aqui eu tenho a tubulação passando aqui, ó, tá? O ar forma uma bolha aqui, internamente, aqui, ó, nesse ponto aqui, uma bolha de ar, ele vai fazendo isso aqui com a tubulação, ó, vai impedindo a passagem de água, ou seja, ele vai estrangulando a água lá dentro. Então, uma vazão desejada lá, vamos supor, X mil litros lá, 5 mil litros por hora, que eu faço um cálculo para fazer com que deseje que saia lá no meu tanque. Aí, por algum motivo, está saindo 3 mil litros. Por quê? Em algum lugar está acumulando o ar. Só que o ar também, a gente tem que ver que ele é sempre mais leve que a água. Então, a tendência dele é subir, tá? Então, a água sempre vai estar mandando o ar para o ponto mais alto ou onde houver alguma curva, alguma diferença de nível. Então, isso aí é a hora que eu estou enchendo a tubulação. A hora que eu ou coloco um registro ou cesso o funcionamento da minha bomba da pressão, eu vou ter exatamente ao contrário. Então, a pressão externa atmosférica, nesse ponto, ela vai ser maior do que a minha pressão na minha tubulação, tá? Se eu não colocar uma válvula que admita o ar para dentro, pode ser que o tubo entre em colapso. O que é colapso? Ele está aqui, ele vai fazer isso aqui. Aí eu perdi o tubo, perdi a mangueira, perdi o que quer que seja, porque ele colapsa, vai haver um achatamento desse tubo. Aí eu não consigo mais fazer com que ele volte. Então,
O que o vapor de água, ou o vapor de ar, ou a água nos tubos pode causar? A redução da seção livre da tubulação, que gera uma perda de carga muito alta, que vai me fazer falta em termos de vazão e de pressão. Uma ruptura por um golpe de arite, turbulência ou cavitação, e o colapso da tubulação no caso de haver pressão negativa. As válvulas são divididas nas seguintes categorias, tá? A cinética. A cinética é esta válvula aqui, que vem a ser esta do desenho. Qual que é a função dela? A função dela é só a hora que eu desligo o meu sistema, fazer com que haja a entrada de ar na tubulação, tá? Então, quando ela está apontada para cima, este meu, vamos falar, este pistãozinho branco, ela está com pressão interna. A hora que o sistema desliga, ele desce, tá? E automaticamente o ar entra para dentro da tubulação. Então, esta aqui é a cinética. Ela é uma válvula de uma função única, tá? Só na hora que eu desligo a tubulação. Não é a automática, exatamente, nós não trabalhamos. A automática, ela seria só para descarregar pequenas quantidades de ar ou bolhas de ar presas na tubulação, tá? Nós trabalhamos com a duplo efeito, que é esta aqui. Ela vai tirar o ar quando a tubulação está enchendo, ela joga para fora o ar, e quando a tubulação para a pressão ou eu desligo o registro, ela vai admitir o ar para dentro da minha tubulação. Esta é a duplo efeito. E aí nós temos a terceira, que é a triplo efeito, pessoal. Essa aqui é uma de 2 polegadas, que é a que está aqui, tá? Ou eu tenho de 3 ou de 2 polegadas. Essas todas aqui são fabricação Irritec. A triplo efeito, nós distribuímos a da marca Unirain, que é uma marca extremamente confiável da Espanha. Então, a função da triplo efeito, ela é muito bacana, tá? Por quê? Ela vai acrescentar a duplo efeito, o controle automático e contínuo de saída de bolsas de ar que, por algum motivo, alcançam a válvula, tá? Ela tem, internamente, ela tem uma boia interna, tá? Que ela abre parcial ou totalmente a saída de descarga. A pressão interna da água não impede que esta função seja realizada. Então, essa boia, ela fica flutuando independente da pressão. Quando ela percebe esta bolha ou vapor, ela começa a liberar. O vapor ou a bolha, ele é causado principalmente devido à cavitação ou devido à turbulência na tubulação. Quando que existe cavitação? Normalmente é no sistema de bombeamento. No sistema de bombeamento, muitas vezes, mal dimensionado, que eu tenho ou uma altura de sucção maior do que o NPSH da bomba, tá? A bomba começa a fazer um barulho que parece que tem pedra, uma britadeira, faz um chiado lá muito esquisito, parece que não está passando água, mas sim pedra. O que é isso? Isso a gente chama que é o processo de cavitação. Nada mais é do que a elevação da temperatura da água e faz com que bolhas, tá? Devido ao efeito Joule de calor, comece a estourar dentro da motobomba. Então, ela começa a ter uma explosão, um barulho muito feio. A válvula triplo efeito, logo na saída da bomba, ela auxilia para mandar essas bolhas para o ambiente, para fora. A outra situação da triplo efeito,
que é muito importante. Quando é feito um subdimensionamento, que eu trabalho com velocidades acima de 2 metros por segundo, eu chego em velocidades de 2,5, 3, 3,5, 4, que é velocidades altíssimas. Um exemplo, assim, prático para vocês conseguirem entender. É uma tubulação, vamos supor, de 3 polegadas. O limite meu é 2 metros por segundo, eu trabalhar em torno de 30 metros cúbicos hora. Mas por algum motivo, pessoal, por economia, sei lá, por alguma coisa, eu quero passar 45 metros cúbicos naquela tubulação. Aí eu coloco uma bomba lá com uma pressão exagerada, eu estou trabalhando com tubo PN80, PN125, e aquilo lá e vai a gosto de Deus, e manda ver, tá? Aí essa tubulação, muitas vezes, nas conexões, nas curvas, ela começa a romper. Por quê? Muita turbulência, tá? Muita velocidade, muita turbulência. Essas válvulas vêm de encontro a isso. Ela consegue eliminar essa turbulência. Eu vou rapidamente passar um vídeo para vocês de uma situação que ocorreu lá num cliente em Minas, que foi pedido para ele colocar uma ventosa dessas, porque todo mês ele tinha que trocar os cavaletes, num sistema de aspersão, não é nem gotejamento. Eu vou dar um stop aqui e vou entrar com esta filmagem aqui. Vamos ver se... Só um momentinho, por favor. Quero ver se eu consigo dar o share aqui. Aqui, vamos lá. Share, aqui. Aqui está a válvula, tá, pessoal? Ó, a válvula. Aqui, isso aqui é um cavalete, tá? A hora que eu der o play, vocês vão ver que ali tá... era uma tubulação que vinha com 4 polegadas, ele reduziu 3. Vocês vão observar depois que os aspersores estão lá no fundo. Então, vamos lá. Aqui está ela. Ó, eu não sei se está saindo som aí do chiado, tá? Ó, ela está expelindo todo esse ar. E se vocês repararem, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês perceberem. Só um momentinho aqui. Vocês podem perceber que lá atrás os aspersores estão funcionando lá. Quer ver? Lá no fundo, vocês vão ver que as aspersores estão funcionando lá no fundo. Lá atrás, olha lá. Tá? Olha a quantia de turbulência que tem essa tubulação. Isso aqui é o tipo do projeto que a gente não deve fazer nunca, mas se ocorrer uma situação, tem como fazer um paliativo. Ó, ela parou. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tudo esse ar que estava dentro da tubulação que ela não conseguia fazer sair. Ficava contida. Então, ó a importância de uma válvula triplo efeito. Olha lá. Ó, tá vendo lá? O sistema funcionando? Olha, ele resolveu o problema do produtor. Foi resolvido com uma válvula triplo efeito. Ó, aqui é tudo pedaço de tubulações que ele ia sempre mudando o cavalete, que sempre ia rompendo os cavaletes, né? Ó, a quantia de ar que tem aí, gente. Isso aí é um... Perfeito? Então, vocês vejam como uma válvula triplo efeito ela é importante, principalmente numa irrigação, digamos, subdimensionada. Tá? Vamos voltar lá, tem uma perguntinha aqui que eu já vou responder. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Eu gosto de passar essa porque é um exemplo bem claro para a gente conseguir entender, né? Vamos lá. Só um pouquinho. Aqui. Ó, os modelos das válvulas, tá? A antivácuo, que eu já expliquei para vocês, é uma cinética.
a SSE, tá? Ela internamente não é com essa esfera, é um diafragma, um pistãozinho que sobe e desce, faz esse movimento, tá? Ela tem entrada macho de 3/4 e uma saída fêmea, que você pode colocar um adaptador e um tubo para jogar a água lá para baixo, para não ficar espirrando água alto, de repente tem alguém perto, alguma instalação. Tem a de 1 polegada, saída 3/4, a de 2 polegadas, saída de 1. Esse aqui é o modelo SSE. O próximo é o modelo SUF, que é o que está na minha mão, tá? Que ele é 3/4 a entrada, e a saída aqui é uma rosca 3/8. E também temos de 1 polegada, com saída 3/8 roscada, tá? Você percebe que aqui é uma rosca, eu coloco um adaptadorzinho e um tubinho. E temos daí o modelo SUP. O SUP nada mais é do que uma SUF com uma saída protegida para não entrar insetos, tá? Ou alguma impureza, alguma coisa. Então, ela vai fazer a expurgo do ar e sempre sai um pouquinho de água junto, não tem como, tá? É pelas laterais dela. Tem de 3/4 e de 1 polegada. As aplicações das válvulas ventosas, tá, pessoal? Aqui que é legal, e eu queria que, a partir de hoje, sempre que vocês pudessem, vocês fizessem aplicação de válvula ventosa nas instalações que vocês vão fazer. Aqui é um exemplo bem legal, bem clássico. Eu tenho um sistema de bombeamento aqui, que eu vou jogar a água nesta caixa aqui em cima, tá? Mas nesse sistema de bombeamento, por algum motivo, eu tenho uma linha que vai, tem um pico, outro pico, até chegar aqui em cima. Cada vez que eu chegar nesse pico, vai acumular ar, tá? Então, eu vou ter acúmulo de ar neste ponto, vou ter acúmulo de ar nesse ponto, e vou ter acúmulo de ar nesse ponto. Isto chega ao caso de eu diminuir até pela metade a minha vazão desejada aqui em cima. Então, o que eu teria que fazer nesse caso? Em cada lugar onde eu tenho este ponto mais alto, instalar uma válvula duplo efeito aqui. Seria uma válvula, 2 válvulas, 3 válvulas, tá? Até chegar na minha caixa d'água. Esse aqui é um caso. Agora, ao contrário, por gravidade, tá? Então, eu tenho um tanque aqui e um tanque aqui embaixo numa cota X menor, tá? Então, eu tenho a minha montante e a minha jusante. Eu vou descer, a água desce, e por algum motivo ela tem uma pequena curva de nível aqui para mim chegar até o tanque. Necessariamente, nesse ponto aqui, eu vou ter que colocar também uma válvula ventosa. Porque senão, ó, o fluxo de água que passa aqui é muito pouco, eu vou ter muito pouca água aqui. Eu, na minha vida prática, eu já tive uma situação semelhante a essa, que eu sempre gosto de contar esse exemplo, que ele me marcou. Na outra empresa, antes de entrar na RTEC, que eu trabalhava, um determinado dia chegou um cliente nosso falando que ele tinha, olha a situação, igual essa aqui, uma caixa d'água em cima do morro, com uma mangueira preta de 1 polegada que descia, tipo uns 400, 500 metros, e estava saindo um filete de água lá no tanque, lá embaixo. Ele falou, será que entrou alguma coisa, não sei o quê? Eu falei, ó, essa linha tua, ela tem algum ponto que tem alguma curva de nível, alguma coisa assim, que dê uma subida e uma descida? Ele falou, ó, tem 4 pontos que tem curvas de nível, que a mangueira acompanha a curva, né? Ela vem, sobe e vai descendo. Aí eu peguei aí 4 T's de mangueira preta, 4 válvulas dessa SUF, montei aqui e falei, ó, amigo, em cada ponto
alto da tua curva, você instala uma válvula dessas que eu creio que nós vamos resolver teu problema. Ele comprou minha ideia, foi, tal. Passou algum tempo, eu estava lá na loja, eu lembro até hoje, um sábado de manhã. Estava lá na loja, tal. Aí chegou esse rapaz, eu não me recordava mais dele, ele não era um cliente constante. Chegou rindo para mim, dando risada e tal, todo divertido. Ele falou assim, ó, meu pai mandou pedir perdão ao senhor. Eu falei, como assim, eu não conheço teu pai? Ele falou, não, cara, a hora que eu cheguei em casa, com esses 4T e essas válvulas, o meu pai falou, ó, aquele cara lá te, te, te enrolou, cara, tá? Isso aqui que ele está falando é besteira. Sabe como é que é a cabeça do pessoal de idade? É, né? Mas ele, teimoso, falou, não, pai, eu vou instalar para mim tirar essa prova. Meu, ele falou que saiu um tucho d'água lá, mangueira com pressão, tucho muito forte. Aí o pai dele, provavelmente é uma pessoa humilde, né? Ele falou, então, o dia que você for lá na loja, você peça perdão para o rapaz lá, porque eu me enganei. Então, vocês veem como é uma situação tão, assim, tão elementar, tá? Mas, se você não usar, você não vai ter sucesso. Então, válvula ventosa, sempre que você puder instalar, você vai estar trabalhando a seu favor. Aqui eu tenho as principais aplicações para usar as ventosas. Novamente, todo esse material que eu estou apresentando, hoje no final, quem colocou o nome, eu vou mandar em PDF, como eu fiz da apresentação passada. E a apresentação passada, pessoal, eu já tenho ela gravada também no YouTube, eu posso passar o link. E durante a semana eu vou gravar essa, eu também passo esse link para vocês. Então, vamos lá. Ó, as principais aplicações de ventosa. Aqui está em espanhol, porque eu peguei um material espanhol da Unirem, mas é muito simples, muito fácil de entender. Eu tenho uma pendente, uma tuberia, uma tubulação ascendente, eu tenho o pico, o ideal é pôr uma ventosa aqui, eu vou descer, aí eu tenho uma diferença de nível muito severa aqui. Eu tenho que instalar outra ventosa nesse ponto. Eu tenho uma tubulação descendo e por algum motivo aqui aumenta a minha pendente, tá? Tem que instalar uma ventosa nesse ponto também. Uma subida, tá? Eu tenho uma subida e aqui ela torna-se mais plana. Tem que instalar uma ventosa aqui também. Um cavalete, tá? De irrigação. Ele está enterrado, aqui tem a minha válvula, tem que instalar uma ventosa para frente, tá? Se possível, instalar uma outra aqui. Normalmente, o que a gente faz é instalar uma ventosa duplo efeito na entrada e uma cinética na saída, tá? É uma situação legal também. Terceiro, eu tiver acima de até 500 metros, eu tenho que instalar uma ventosa e entre 500 a 1.000 metros, mais uma ventosa, tá? Isso aqui, independente de eu estar subindo ou descendo, eu tenho que instalar. Por quê? Para ela ir aliviando o ar que vai acumulando quando a água está vindo. E na hora que desliga também para evitar o colapsamento do tubo. Aqui, uma saída que está vindo do solo e eu tenho uma válvula de retenção, uma ventosa, logo aqui nessa saída. Aqui gera turbulência, gera cavitação. Aqui, necessariamente, tem que ser uma ventosa triplo efeito. Uma redução, tá? De tubulação, aonde está a parte com diâmetro maior, também uma ventosa. Filtragem, tá? Também uma ventosa. Estrada, de preferência duas. Uma hora que desce, atravessa a estrada, a hora que ela volta ao nível. Duas ventosas. E aqui tem um diagrama bem bacana para a gente conseguir visualizar tudo que eu falei. Então, eu tenho o meu reservatório, um bombeamento. Aqui na bomba, no conjunto de filtragem, de preferência,
uma ventosa triplo efeito. Por que triplo efeito? Vai que eu tenho problema de cavitação por algum motivo. Eu vou estar trabalhando a favor da minha bomba. Eu estou tendo um acréscimo de inclinação até chegar num ponto. Cheguei no pico, uma ventosa pode ser uma duplo efeito. Incremento de inclinação, eu vou descendo mais ou menos na metade desse nível, mais uma, tá? Para eliminar este ar que vai acumulando na descida. Aqui eu tenho um comprimento e uma inclinação uniforme. Na metade desse comprimento, que nem eu falei para vocês, entre 500 metros aí, instalar outra. E lá na frente eu vou ter um cruzamento de estrada. Ó, você vê que essa adutora minha aqui é cheia de percalços, tá? No cruzamento de estrada também uma, duas ventosas. E onde eu tiver uma variação de inclinação, novamente, e lá a hora que chega acima do solo, que isso aqui vai estar enterrado no meu cavalete, tá? Mais uma ventosa também. Vocês vão falar, nossa, é muita ventosa. Não é, tá? É para que o sistema seu trabalhe praticamente sem nada de ar, tá? Você vai expulsar todo esse ar para fora. Você vai estar trabalhando a favor. E o custo que essas ventosas, ele é insignificante perto de um custo de um projeto de irrigação. A manutenção delas é quase nada, é mínima, quase não existe. Montagem é muito fácil, tá? Então, eu recomendo, se possível, sempre que vocês puderem, pelo menos contemplar com uma ou duas ventosas, pelo menos o sistema de irrigação que vocês forem oferecer para os clientes de vocês. E agora, o último assunto desta noite são os reguladores de pressão de ação direta. Eu falei para vocês antes sobre as válvulas redutoras de pressão com um piloto, tá? Que o piloto escraviza a válvula hidráulica. Então, a válvula redutora ou reguladora com piloto e válvula hidráulica é recomendada para diâmetros de 2 polegadas a mais. Quando a gente vai trabalhar com diâmetros menos de 2 polegadas, tipo 3/4, 1, nós não temos o de 1 polegada e meia, mas sim de 1 1/4, tá? Nós podemos utilizar os reguladores de pressão de ação direta porque eles são mais econômicos do que válvulas hidráulicas com o piloto. Eu tenho uma aqui que essa aqui é famosa, eu considero uma das melhores válvulas reguladores de pressão do mercado. Ela é da marca Senninger, nós distribuímos ela. Como é que ela funciona? Toda válvula hidráulica, ela tem sentido de fluxo, tá, pessoal? Ela tem a entrada, que é aqui nesse lado preto, e a saída no lado branco. Se você observar ela, deixa eu ver, só um momentinho. Ela tem a flechinha aqui. Esta hora da noite o Moisés já está. Aqui tem uma flecha que eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, do sentido de fluxo, tá? E tem que ser no fluxo, no sentido que ela está, senão ela não vai atuar. Ela precisa, tá? Ter uma pressão sempre maior na entrada para conseguir reduzir para a pressão desejada. Essa válvula aqui, ela é bastante fácil da gente conseguir entender, tá? Ela está escrita aqui, Outlet 25 PSI, ela é uma válvula fabricada nos Estados Unidos, então ela é em libras, tá? 25 PSI equivale 25 dividido por 14,5, ela vai ter uma pressão de saída de 1,7 bar. Esta aqui. Então, essa aqui seria uma válvula recomendada para sistemas de microaspersão. Para gotejamento, normalmente é uma válvula de 15 PSI, que é 10, que é 1 bar, né, 10 metros cúbicos, ou 7 PSI, que vai ser aproximadamente 7 vezes 15, vai dar
em torno de, desculpa, 10 PSI vai dar em torno de 7 bar, tá? Ela tem mais uma informação muito útil aqui. Ela faz essa regulagem dentro desse fluxo de vazão entre 10, tá? A 32 galões por minuto. O que é? Quanto equivale em litros? 1 galão é aproximadamente 4 litros, tá? Então, 32 galões por minuto, eu tenho 32 vezes 4, 128 vezes 60, em torno de 7.600 litros por hora. Essa válvula, que ela é entrada de 1 1/4, saída de 1 1/4. Como que é o funcionamento dela? Ela tem um diafragma e uma mola, semelhante, imagine um amortecedor de um carro e a mola do carro. Um trabalha contra o outro. Ela faz esse movimento aqui. À medida que a pressão aumenta, tá? A mola vai dando mais, vai comprimindo mais a mola e vai fazendo com que o diafragma vá ficando mais, vamos falar assim, mais apertado. Então, ele consegue reduzir a pressão e ela já é pré-regulada, tá? Os reguladores de pressão devem ser instalados sempre, tá? Sempre a jusante de todas as válvulas de fechamento na direção correta. Sempre depois de um registro, tá? Nunca antes. Todo modelo contém uma seta indicativa na lateral que indica a direção do fluxo. Esta seta deve apontar a jusante na direção dos aspersores ou, tá? Dos gotejadores, enfim, do emissor. A perda do atrito hidráulico é o que faz o regulador de pressão funcionar. Então, para compensar o atrito dentro desse dispositivo, a recomendação é garantir que a pressão de entrada seja sempre 0,34 bar maior que a taxa, tá, de saída pré-definida. Então, digamos, eu tenho esta válvula aqui, ó, ela é 25 PSI, 25 vezes 15, 25 dividido por 15, desculpa, ela é de 1,6 bar por hora, bar por hora, aí é vazão. Ela é de 1,6 bar, 1,6 quilos, tá? Então, a pressão dela tem que ser 1,6 mais 34. A pressão dela tem que ser 2 quilos para mais na entrada. Aí ela vai conseguir me regular com 1,6 na entrada, tá? Essa é a pressão mínima de entrada. E nesse caso aqui, é de 1,72. O máximo que ela vai conseguir é até 7,24. Tá? Então, 7,24 dividido por 1,72, eu tenho uma relação de 4 por 1. Vocês lembram que nas válvulas hidráulicas eu falei que a relação da redução de pressão é 3 para 1? Então, nessas válvulas aqui, normalmente, a pré-regulada é de 4 para 1, tá? Mas não é regra. O ideal é trabalhar nessa tabelinha que nós temos aqui. Vamos pegar a de 1 bar, tá? Que é esta aqui, ó. A válvula de 1 bar, a máxima pressão é 6,55, então ela vai dar uma relação maior. Vai dar uma relação de 6 para 1. Então, essas válvulas pré-reguladas, cada uma tem uma relação particular, por isso que eu passo essa tabela para a gente poder se situar. Por que é importante a gente saber isso aqui? Para mim saber quanto é o máximo que eu posso estar de pressão circulante dentro da minha linha. Se eu exceder essa pressão, a pressão de saída dela vai ser maior também. Tá, pessoal? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Ó, todo regulador de pressão é projetado com uma pressão nominal máxima, que é esse caso aqui, ó. Normalmente de 5,51 bar acima da pressão nominal projetada para o modelo. Tá? A operação fora dessa recomendação afetará o desempenho do regulador e poderá causar falha prematura. Então,
um regulador de pressão, não interessa a marca, ele vai ter sempre uma pressão máxima de entrada e a mínima também, porque a mínima tem que ser, nesse caso dos da Senninger, 0,34 bar acima da pressão que eu quero da saída, e tem que estar dentro daquela vazão estabelecida entre a mínima e a máxima. Se tiver abaixo da mínima também, ele não vai conseguir regular a pressão de acordo, e se tiver acima também não, tá? E mais um detalhe, ele é só com carga dinâmica, só quando tem fluxo. Carga estática ele não regula. Se eu tiver uma coluna de água de 50 MCA, uma caixa d'água, tá? E tiver um regulador de pressão lá na saída, lá nos 50 metros lá embaixo, ele só vai regular a pressão a hora que eu abrir o registro. A hora que eu tiver o registro fechado, dali para trás, essa pressão ficará contida naquele ponto ali em 50 MCA. Tá? Então, ele só funciona com pressão dinâmica, quando existe fluxo. Se não existe fluxo, tá? For carga estática, ele não funciona. Ele não vai fazer a regulagem de pressão. Aí vai ser aquela carga estática já que está presente na linha. A partir do momento que eu abro esse registro, que deixo vazar a água, que eu tiver pressão dinâmica, tá? Carga dinâmica, aí ele vai fazer a regulagem nesse ponto aqui, tá? Se por acaso continuar descendo, eu vou ganhar mais pressão também em função com o declive que eu tiver. Se eu tiver mais 10 metros e ele sair com 1,7 aqui, bar, eu tiver mais 10 metros de desnível, lá embaixo eu vou ter 2,7. Eu vou ter que somar mais um bar, mais equivalente a 10 metros de coluna d'água, que é um bar, tá? Então, ele consegue regular a pressão só no ponto da jusante dele, somente aqui. Se eu tiver descida, ele vai ganhar pressão, porque a água, conforme expliquei, quem assistiu o nível básico, ela sofre aceleração da gravidade diretamente, tá? Estando dentro de um tubo ou não, ela vai sofrer o acréscimo da aceleração da gravidade. Aqui está um exemplo clássico dele, tá? A minha montante, a minha entrada, aqui está em 100 PSI, e a minha saída está com 20 PSI, ou seja, ele está atuando aqui. Aqui está vendo fluxo, tá, pessoal? Está tendo passagem de água aqui, então isso aqui está tendo uma carga dinâmica passando por ele. Ele pode ser instalado em diversas situações, fica a critério de vocês. E nós temos também os reguladores da RTEC, o modelo DG5, que ele é entre 0,22 a 1,8 metros cúbicos hora, para 0,66, para 1 ou 1,3 bar. E temos este modelo aqui, que ele é de 800 litros a 5 metros cúbicos hora, tá? Com saída de 1,1 ou 1,4. Sempre respeitando essa relação em no máximo de 4 para 1, tá? Não ultrapassar mais do que 4 para 1. Ou seja, se eu tenho 4 para 1 aqui, ó, 1,1, então tem que estar entrando no máximo 4,5 kg. Acima disso, ele não vai conseguir fazer uma boa regulagem. Se eu tiver uma vazão menor que 800 litros, também eu não vou ter uma regulagem. Se eu tiver uma vazão maior, também não vou ter uma boa regulagem. E aqui estão os modelos da Senninger, tá? O PRLG, e o mais comercializado é esse modelinho aqui, ó, o PMR-MF, que ele é macho, fêmea, tá? Que ele é de 1 para 1 polegada, ele vai de 450 a 4.500 litros hora.
O mais na irrigação que se usa é o de 0,7 ou de 1 bar. Temos também o de 1,25 para 1, que é o PRHF, que é de 2,3 a 7.200 litro-hora, que é este aqui. E temos este aqui, que é um bruto de 2 polegadas, tá? Que ele vai de 4.500 a 22.700 litros por hora. Esse que está aqui na minha mão, por acaso, é o de 15 PSI, que vai ser de 1 bar, tá? Esse que vocês estão vendo aqui. Já um macete para vocês nunca errarem na hora de montar. O lado montante, a entrada dele é sempre o lado preto, tá? E o lado jusante, saída, é sempre o lado branco. Os da Senninger. Os da RTEC, tá? O lado da entrada é o lado fêmea, o lado da saída é o lado macho. Aí você olha internamente dele e você fala, mas a mola dele, ele tem um pistãozinho, tá virado para o lado da saída. Por que isso? Por quê? Porque eles trabalham na base da ação e da reação. Lembra quando vocês estudaram lá no ensino médio que para toda ação existe uma reação de igual valor, só que, porém, de sentido contrário? É o caso do regulador de pressão. Então, por isso que ele vai trabalhar só quando houver fluxo, que aí vai ser uma força reativa. Tá? Então, o que eu teria para falar hoje para vocês, basicamente, seria isso. Não é fácil, né? Ó, foi hoje quase 2 horas. Eu agradeço a atenção de todos, realmente, tá, pessoal? Que é um assunto com uma certa dificuldade, não é tanto para entendimento quanto para explicar, mas as dúvidas que vocês tiverem, se vocês quiserem passar via depois, conforme vai o andamento, vocês todos têm meu WhatsApp, eu gosto de fazer a inscrição, tudo via WhatsApp, para a gente poder estreitar esses canais, tá? Eu agradeço a presença de todos, tá? E me coloco à disposição, e a semana que vem nós teremos a última apresentação, que eu falarei para vocês sobre hidrômetros. Eu prometo que vai ser menos tempo, tá? Vai ser no máximo 1 hora. Vamos ver que tem alguma mensagem aqui. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigadão. Boa noite a todos. Espero encontrá-los na próxima apresentação. De todo o coração, tenham uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana também. Obrigadão.